capítulo 21, versículo 37 de Lucas. Por gentileza. Lucas, capítulo 21, versículo de número 37 até o verso 6 do versículo, capítulo 22. Vamos ler, diz assim, ó, versículo 37 do Lucas 21. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Isso aqui é Jesus. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. Isso aí já está no capítulo 22. Agora verso 2 do capítulo 22. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam. Olha só, gente. Porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram a lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. Meu Deus. Irmãos, deixa a sua Bíblia aberta. Escute isso aqui. Meditado em casa, hoje à tarde, o que até na hora que eu estava transportando a cadeira, o que nós iríamos ministrar na noite deste dia, e Deus colocou esse texto no meu coração, eu ia falar da Santa Ceia, porém Deus me direcionou a falar desse pacto, dessa venda do mestre. Irmãos, eu quero dar um tema para essa mensagem de hoje, e o tema é mais ou menos isso. São 2 dores e um testemunho. Repita comigo: 2 dores e um testemunho. Escute, vou falar aqui basicamente de 2 grandes dores. Eu conversava, não sei se foi com o Júnior ou com o Tiago esse dia. 2 grandes dores, irmãos, que a gente passa na trajetória com Deus, que pode acabar com qualquer ministério, por mais jejum que você faça. A primeira dor que eu quero falar é a dor da perda, ou melhor, a dor da traição. Qual é essa dor? É a qual nós acabamos de ler. Se você prestar atenção, nós acabamos de ler versículo 37 de Lucas 21 até o versículo de número 6 de Lucas 22. Nós lemos agora o pacto que Judas vai fazer com aqueles que queriam matar o mestre. Essa noite de comunhão não poderia acontecer se essa traição não viria a se suceder. Entenda algo aqui: se tem uma coisa que para alguém, algum homem de Deus, se tem algo que para uma mulher de Deus, uma dessas dores é a dor da traição. Irmão, tem casamento que tem 20 e poucos anos de casamento, 30 anos de casamento, tem relacionamento que tem anos e anos e anos de duração. Todo mundo confiava nessa pessoa, aquele e aquela confiava no próximo que estava do seu lado. Porém, uma conversa, porém, um print, porém, algo de uma traição veio a se suceder, uma separação. Irmão, já reparou que tem casamento de anos que se perde por causa de uma traição? Tem namoro, noivado, amizade, que de anos e anos e anos, irmão, talvez de infância amizade, venha a se perder por causa de uma traição. Tu já reparou que a dor da traição geralmente consegue impactar a vida, o relacionamento, a área trabalhista, a área da amizade, de maneira tal que essa pessoa retrocede? Tem gente que pede para sair do trabalho por causa de uma traição. Tem gente que entrega o casamento por causa de uma traição. Tem gente que entrega a chave, a carteirinha da congregação por causa de uma traição. Seja ministerial, seja no relacionamento, seja na área trabalhista, ou seja na área da amizade. Uma coisa é certa: a dor da traição para a nossa trajetória. A dor da traição, irmão Ivan, tem como principal objetivo nos ferir. Tu já reparou que a traição nunca vem de desconhecido? A traição sempre vem do mais próximo. Porque se o inimigo usa alguém que você não conhece para falar mal de você e te trair, você não vai dar a mínima. Porém, quando vem da tua parentela,
Porém, quando vem daquele que você diz que ama, daquela que você diz que ama, porém, quando vem daquela que você chama de amigo, de amiga, ou aquele que você chama de amigo, você já reparou que dói mais? É porque a traição tem que vir de alguém próximo, meu amigo Carlos. E quando essa dor da traição vem, tem ministério, irmão, que parou por causa de uma traição. Eu não falo só traição de homem com mulher. Eu falo de traição de homem que confiava em homem e contou segredos. De mulher que confiava em mulher e contou segredos. A traição aqui engloba não só o ato de adultério. A traição que eu falo é traição de valores. É traição de caráter. A traição que eu estou falando aqui é uma traição de você depositar a confiança numa pessoa de tal maneira de contar os teus mais íntimos segredos. Porém, chega um dia que essa pessoa te vem. Judas aqui, ele vai tomar a atitude de procurar o sacerdote, de procurar como mataria Jesus. Isso aqui é muito difícil de entender. Por quê? Porque você vê alguém que viu pão ser multiplicado. Você está vendo Iscariotes que viu coisas acontecerem sobrenaturais. Viu Pedro andar sobre as águas. O mestre viu no meio da tempestade. Ele viu Jesus estendendo a mão e aquietando tempestade. Ele viu o mesmo Jesus curando leproso. Ele viu o mesmo Jesus trazendo Lázaro para fora. Ele viu o mesmo Jesus falando: Zaqueu, desce da figueira. Ele viu esse Jesus fazer tudo isso. Porém, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. Irmãos, Jesus, ele sabia que quando Judas se apresentou para Jesus, falando que era contador, falando que era alguém que poderia cuidar da contabilidade do mestre, Jesus sabia que ele fazia parte do propósito da traição. Porém, tinha algo liberado, porque se você continuar lendo, no versículo 7 em diante de Lucas 22, Jesus vai abrir a boca e vai dizer assim, ó: eu sabia que eu ia ser traído, com as minhas palavras eu estou falando, mas para aquele que vendeu o Filho do Homem, coisa pior há de se suceder para com ele. E ele fala para Pilatos: pode ficar tranquilo, que aquele que me vendeu vai receber coisa pior. Irmão, você tem noção do que isso é a maturidade de Jesus? Isso aqui é muito lindo, irmão. Porque Jesus está comendo com quem vai trair, Jesus está bebendo com quem vai trair, e não é sem saber. A gente é burro que não sabe. Jesus sabia, desde o primeiro dia que Judas se apresentou, ele falou: opa, é esse. Repara que quando ele está na mesa, na traição, ele vai falar assim: ó, um de nós já te traiu, há de me vender, é você traído. Alguém fala: sou eu. Jesus está calado. Começa um perguntar para outro. Aí João que está deitado no peito do mestre, vai perguntar: mestre, quem é? Ele vai dizer: aquele que coloca a mão comigo no prato. Ou, dependendo do evangelho que tu lê aqui, você vai ver que Judas vai olhar e falar: sou eu, mestre? Aí ele vai dizer: se tu está dizendo. E a ceia continua. Judas levanta, sai pela porta para vender o mestre, e a ceia, o banquete continua. Isso aqui é muito bonito. Por quê? Porque Jesus, ele não falou: é Judas. Ele não falou: Pedro, desembanha a espada que eu já sei que tu tem guardada aí para cortar a orelha do soldado mau. Desembanha essa espada e pode pegar Judas, porque é ele, é esse aqui, ó. Imagine, irmão, para pensar. Pedro era explosivo. Se Pedro, na mesa da comunhão, soubesse quem era o traidor, ele não iria querer pegar Judas. João, que ouvia a batida no coração do mestre, era íntimo, de tal maneira de ser chamado filho de Maria. Eles iam querer agarrar Judas e fazer justiça com as próprias mãos. Só que o juízo de Judas já estava reservado. O que é do traidor já estava reservado. Jesus está dando uma lição para os discípulos e para a gente. Qual é? Eu não preciso ficar por aí arrancando máscara de ninguém, porque quem é da comunhão vai permanecer da comunhão. Mas quem vai trair vai se levantar e vai sair pela porta. Isso aqui é importante para você entender, porque quando Judas se levanta e sai para vender, tem alguém que continua na comunhão se alimentando. Certo, irmão? Isso aqui é difícil, mas a gente vai entender. Carlos, a mesa é a mesma, o alimento é o mesmo. Ivan, o pão e o vinho é o mesmo. O ensinador, o mestre ali, o pastor é o mesmo. Por que que todo mundo está comendo, se alimentando, e Judas resolve levantar e sair? Porque o problema não é a mesa. O problema não é o líder. O problema não é o pão e o vinho que está sendo servido. O problema não é o ensinamento, porque todo mundo recebeu o mesmo ensinamento.
Qual é o problema? Coração. Porque se tu ler no versículo de número 3 de Lucas 22, você vai ver que Satanás entrou aonde? No coração. Mas se você olhar para o texto, Judas não está se manifestando. Irmão, presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Se tu ler o texto, Judas não está marchando e falando língua de demônio. Se você ler o texto, Judas não está rosnando, não está arranjando dente. Satanás está no coração, mas ele está onde? Na mesa. Isso aqui, irmão, olha isso aqui, diabinho. O diabo está dentro de Judas, mas só que Judas está na mesa da comunhão. Se Jesus dá uma ordem, aquele demônio salta para fora. Mas se o demônio salta para fora, escandaliza o quê? A mesa. Irmão, nunca vi ninguém falar isso aqui. A mesa é do mestre, a mesa é o banquete para o mestre, a mesa está sendo direcionada pelo mestre, a mesa é a comunhão, pureza, santificação da ceia do mestre. Só que Jesus permite que o coração impuro faz parte da mesma mesa. Irmão, entende isso aqui? Maior do que o propósito do traidor é o propósito daquele que está firme na rocha. Por quê? Quando Judas levanta e trai, você vê que Jesus não para a ceia. A ceia continua. Sabe qual é o ensinamento que Jesus está dando para os 11 e para a gente no século 21 hoje? Qual é, pastor Leonardo? A dor da traição daquele que levantou e traiu não pode ser maior do que o propósito que está posto na mesa. Porque se eles se levantam e vão atrás de Judas, eles estariam virando as costas para a mesa. Sabe o que Jesus está falando? Quem está em comunhão não pode se levantar da comunhão para ir atrás de quem está traindo. Quem está traindo vai achar o seu caminho. E quem é de comunhão permaneça na comunhão. Aleluia. Jesus está dizendo nas entrelinhas: eu não posso dar ênfase para quem deu as costas e traiu. Eu preciso alimentar aqueles que permaneceram na comunhão. Aleluia. O direcionamento de um verdadeiro líder nunca é levantar contra alguém que traiu. Não, não, não. É continuar dando alimento para aqueles que foram fiéis e permaneceram na mesa. Oh glória, eu vou implicar isso na tua vida. Você não pode fechar o teu ciclo de amizade porque uma levantou e te traiu, porque um levantou e te vendeu. Você precisa acreditar ainda no Evangelho. Você precisa ainda entender que existe amigo mais chegado do que irmão. Você não pode parar a tua vida por causa de Judas. Aleluia, Deus, é verdade. Escuta, Judas levanta e a mesa, a ceia continua, porque o propósito da ceia é maior do que o momento da traição. Júnior, se a ceia para, o momento da traição estaria sendo maior do que o propósito da mesa. Desceu agora, mas porque o propósito é maior do que o momento da traição, Deus está falando: eu nunca vou parar algo que é permanente, duradouro, eterno, que é a mesa, a comunhão, para algo que é momentâneo, que é a traição. Sabe qual é o problema? A gente não consegue ter maturidade para entender que a traição é necessária para que o propósito da comunhão venha a se revelar. Porque quando Judas vendeu, os verdadeiros também foram revelados na mesa. Pedro negou, mas ele também confessou. Vamos tirar isso aqui. Tomé foi entregue, não foi, mas ele também teve que crer quando Jesus falou: bota a mão aqui. Então, irmãos, para pensar. Um traidor se revelou, aleluia, mas 11 fiéis foram manifestados na mesma mesa. Para quê? Porque para cada traidor que se levanta, Deus já tem algum fiel para colocar do teu lado e dizer: eu estou contigo na hora da dor. Eu quero profetizar pela primeira vez na noite deste dia. Levanta a tua mão nessa noite. Para um que te vendeu por aí afora, para um que te traiu, Deus já está levantando mais de um para te ajudar. Pastor, mas foi na minha parentela. Problema, Deus traz um estranho, mas coloca como fiel do teu lado, porque a obra dele na tua história não pode parar. Oh glória, o teu casamento não vai retroceder. Deus está levantando pessoas fiéis para colocar do teu lado e falar: eu sei que tu está passando, vou dobrar o joelho junto contigo para orar. Por quê? Porque maior do que aquele que se levantou para trair é o propósito na mesa. Meu Deus! Irmão, se tu fosse maduro para entender esse texto aqui, você iria entender que é necessário o traidor se manifestar. Irmão, quando começa muito a encher, quando começa a ter muito membro, eu falo: ih, vai vir. Eu já sei. Eu preguei no pastor William um dia desse sobre Absalão. Eu preguei, pode procurar lá no meu canal do YouTube, eu preguei sobre a aparência de Davi, a essência de Absalão. E eu falei na ministração assim: ó, se não acontecer aqui, eu sei que vai acontecer na minha, porque eu sei que eu estou pregando, tem que acontecer. Não passou nem uma semana.
Irmão, entenda algo aqui. Se você tiver maturidade para entender que o momento ruim, o momento da dor, o momento da traição é necessário para o teu amadurecimento, tu para de chorar mais e adora mais. Chora menos e adora mais. Você para de reclamar e adora mais. Por isso que é necessário alguma dor chegar. A traição para, mas também funciona. Porque a mesma traição que ele recebeu na mesa foi a mesma mesa que revelou 11 fiéis para a obra dele continuar na terra. Então você precisa entender que a mesma porta que revela traidor é a mesma porta que revela fiel. É por isso que eu não trato todo mundo da maneira que eu tratei o traidor. Por quê? Porque a mesma porta que revelou Judas é a mesma porta que revelou João. É a mesma porta que revelou Pedro. É a mesma porta que revelou Tiago. Então o propósito da igreja é maior do que um que se levanta contra a igreja. Maior do que aquele que se levantou contra o teu casamento. É o porquê que Deus colocou essa pessoa do teu lado. Você precisa seguir em frente, porque a dor da traição não é maior do que o propósito da mesa que o Pai colocou para você. A segunda dor é a dor da perda. Nós lemos aqui na palavra introdutória sobre Maria Madalena no sepulcro, a dor da perda. João 19, se você ler em casa com calma, você vai ver que após a perda do seu mestre Jesus, a Bíblia vai dizer que os discípulos, fora Judas que já tinha sido enforcado, se enforcou, eles vão se reunir em um lugar e vão ali chorar, plantear, vão ficar com medo de alguém vir matá-los. Porque a dor da perda também paralisa muita gente. Tem gente aqui que perdeu um ente querido que nem eu e pensou 1000 vezes em parar. Tem gente aqui que perdeu alguém da família e se você não perdeu, saiba que esse dia vai chegar e você vai entender uma hora porque eu estou falando dessa dor da perda. Quando o dia do luto, da perda chega, dá vontade de parar. Tem gente que assim como eu ficou 28 dias orando pelo meu primo dentro daquele CTI, daquela UTI. Mas Deus não quis conceder a vitória dele sair com vida. E na hora, depois de vários cultos, Gustavo, a gente pensa assim, poxa, mas eu busquei tanto, poxa, mas eu orei tanto, mas eu fiz tanto, Senhor. Poxa, eu botei propósito no teu altar, eu fiz voto, pessoas oraram pela vida dele. Mas a gente tem que entender que o propósito é maior do que o momento. Então tem pessoas que assim como eu, se depararam com a dor da perda, tem duas opções. Ou desacreditam no Deus que serve, continua focado naquele Deus que chamou. Uma pessoa lá de São Paulo me mandou mensagem, um varão, me falou assim: pastor, eu estou pregando que Deus vai curar, mas eu sei que na minha vida Deus não cura. Eu estou pregando que Deus vai levantar, mas eu estou com vontade de parar. Ele já congregou conosco. Pastor, eu prego e eu creio no que eu estou pregando, porém eu sei que comigo não vai acontecer. Eu falei: varão, quem lá com o microfone não prega mais. Ele falou: por quê? Eu falei: porque você não está vivendo o que está pregando. Aí ele: como assim? Aí eu falei: você conheceu meu primo. Eu continuei pregando que Deus que ressuscita, mesmo que meu primo morreu, que Deus não ressuscitou ele. Eu prego Deus que abre porta quando a minha porta está fechada. Eu prego Deus que cura dor quando eu estava sangrando de dor. Eu prego um Deus que levanta quando muitas das vezes dentro da minha casa está batido. Eu prego um Deus que restaura quando eu vejo casamentos ao meu redor ser desconstruído. Aí ele falou: por que você continua? Porque o propósito que eu prego é maior do que o momento que eu sinto momentâneo, a dor momentânea. Eu falei para ele: se você não acredita no que você prega, larga o microfone, porque você lidar com almas, lidar com vida. Entenda isso, irmão. Você não pode olhar para você para pregar, você tem que olhar para a palavra, porque se Deus não fazer na tua vida, vai fazer na vida de quem está ouvindo. Eu falei para ele: você tem que entender que o evangelho nunca é para a gente, é sempre para o outro. Vem comigo para a oração que Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É tudo para ele. Jesus nunca multiplicou pão para ele, sempre multiplicou pão para a multidão. Falei para ele: evangelho não é para a gente, é você pregar que Deus cura e alguém receber e ser curado. Se você ficar preso naquilo que Deus não faz na tua vida, larga o microfone, desça do altar e saia do evangelho, porque o evangelho não é aquilo que você tem, é aquilo que você libera. Ele falou: precisava escutar isso. Você passou por um momento pior que eu, não passei por isso ainda. Aí está aí pregando lá para São Paulo lá. Por quê? Você precisa entender que a vida você vai falar de dor, Deus te cura dor, mas quem está sentindo dor é você. É óbvio, nós devemos viver o que a gente está pregando, mas muitas vezes, vários que assumem a tribuna, está com furacão dentro de casa. E aí, pastor, o que fazer? Você não pode deixar a dor da perda de parar.
Você tem duas opções: você acredita no Deus que ressuscita morto e deixa de edificar almas, porque o reino não vai parar por causa se você parar. Mas você vai perder o que o reino tem preparado para você se você parar por causa da dor, da perda. Tem gente que perdeu um ente querido e largou o evangelho e nunca mais acreditou no Deus que cura. Por quê? Porque a perda parou. A segunda dor é a dor da perda. A dor da perda neutraliza o ministério. A dor da perda separa a família. A dor da perda faz pessoas virarem a cara uma para a outra, porque a dor da perda para-se pessoas na terra. Só que você precisa entender que o evangelho nunca é pelo que a gente ganha. Vem comigo para a Bíblia, Jesus vai falar assim, ó: bem-aventurado aqueles que choram. Bem-aventurado, chorar não é ganhar, chorar é perder. Bem-aventurado aqueles que sofrem, sofrer não é ganhar, sofrer é perder. Jesus vai dizer assim para o jovem rico: vende tudo que tu tem, reparte para os pobres. Não é ganhar, é perder. Jesus nunca ensinou a gente a ganhar. Ele falou: ó, tá vendo isso aí, ó, os pássaros não juntem celeiro. Tá vendo aquele dali, ó, não tem nem onde dormir. Se você me seguir, a gente não tem nem casa. Mas aquele que é fiel a Deus deve prover comida, deve prover alimento. Entende isso aqui? Jesus nunca nos ensinou a ganhar. Esse evangelho de prosperidade é mentira. Jesus sempre nos ensinou, independente da gente ganhar ou não, a gente tem que permanecer firme, porque o evangelho é na contramão da lógica. O evangelho é você perder para ganhar, porque ele mesmo ensinou: aquele que quer ganhar a própria vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor a mim, a ganhará. Então entenda, o evangelho não é ganha. Eu sei que você vai ganhar carro, emprego, isso tudo está debaixo da onipotente mão do Senhor. Só que é você que entendeu: eu vou perder amizade, tem relacionamento que eu vou perder porque não é para mim, tem porta que eu vou perder, tem amigos que eu vou perder, tem amizades que vai vir chegar ao fim, tem tempo que eu vou perder dentro da igreja, tem baile funk, curtição que eu vou perder, meus amigos vai estar lá. Porém, naquele grande dia, você vai ouvir: você não perdeu nada, você ganhou bem. É aqueles que estavam ganhando curtição, aqueles que estavam ganhando dinheiro, aqueles que estavam ganhando o mundo, vai perder a sua própria salvação. Agora, para encerrar, a dor da traição para, a dor da perda neutraliza. Porém, vai falar assim: mestre, você, hortelano, aonde você colocou o corpo do mestre? Irmão, analisa esse texto por gentileza, com sensibilidade. Maria dirige a palavra a Jesus. Ela não reconhece que é ele pela vista. Ela olha, não reconhece. Ela fez assim, ó: ei, Senhor, só me fala onde colocou o corpo dele. Jesus vira e fala assim, ó: Maria. Ela entende que é o mestre. Irmão, isso aqui é muito lindo. Eu vou ler aqui para você ver, para você não pensar que é coisa da minha cabeça. Lucas 22, ou melhor, João, capítulo de número 20. Eu vou ler aqui para você entender isso aqui. Olha a profundidade disso aqui. E disse Maria, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que busca? Ela, cuidando que era hortelã, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Jesus só falou o nome. Olha só, Maria, aleluia. E ela